E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro. Lembrando que todas as terças e quintas tem lives aqui no canal. Então hoje, terça-feira, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa na nossa live de logo mais. Nesta terça-feira, 4 horas da tarde, estaremos aqui ao vivo. Aguardo vocês. Olha, neste conteúdo de agora, temos vários temas para tratar. Quero conversar com vocês sobre ingressos para Botafogo e Fluminense, quarta-feira, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, a estreia do elenco principal. Quero conversar com vocês também sobre o Nilton, sobre o Tata Martino. Ele disse que não vem trabalhar no Botafogo. Quero conversar com vocês também sobre o Arthur, ponta direita, vai ser apresentado hoje no estádio Newton Santos. Vários temas importantes, mas o tema principal é o seguinte: o comentarista do Sport TV, o Lédio Carmona, ele disse no programa Seleção Sport TV que o Flamengo é o favorito para domingo contra o Botafogo na final da Supercopa do Brasil. Será que o comentarista está certo? Será que o Flamengo é o favorito domingo contra o Botafogo? Quero conversar um pouquinho sobre isso, quero dar minha opinião, mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, não comecem a me estressar não, que eu já estou vendo aqui nos comentários, brincadeiras à parte, a torcida pedindo o Diniz. Pô, traz o Diniz, pelo amor de Deus, gente. Já estamos cheios de problemas, não inventem, tá? Tô vendo alguns torcedores desde ontem aqui no canal. Será que o Diniz é uma boa pro Botafogo? Ele que foi mandado embora do Cruzeiro. Gente, pelo amor de Deus, o John Textor, ele não gosta de técnicos que tenham esses vícios aqui do futebol brasileiro. Pode ver, cara, apesar do Botafogo já ter contratado o Thiago Nunes, foi scout, né? Não foi nem o John Textor ter feito uma proposta pro André Jardine. Mas assim, a gente percebe que o John Textor, ele não gosta muito de técnicos brasileiros e técnicos que trabalhem aqui no Brasil por conta desses vícios daqui, né? Ele tá sempre procurando técnicos fora, de preferência técnicos europeus. Por exemplo, o próprio Vojvoda. Por que será que o John Textor não tenta o Vojvoda? Eu sei que é difícil tirar ele do Fortaleza, mas talvez por conta disso, né? Porque trabalha já há bastante tempo aqui no Brasil, já tem esses vícios daqui. Então, assim, é a forma do John Textor trabalhar. Dificilmente ele contrataria um Fernando Diniz para o Botafogo por conta disso. Técnicos aqui que já estão acostumados a trabalhar aqui, cheio de vícios, o Textor não gosta. Ainda bem, né? Porque o Fernando Diniz, pelo amor de Deus, meu Deus, parou no tempo. O Fernando Diniz acha que é aquele ainda do Audax. Na época do Audax, quando ele surge, que tem o Sidão, que tem o Tietê, foi revolucionário, né? Mas hoje, cara, o Diniz está parado no tempo. E ele já está até ficando ultrapassado, porque aquele Audax já tem bastante tempo. O Diniz é teimoso, ele não evolui, e ele acha ainda que é uma sensação, é um revolucionário, e não é. Ele já está ficando até ultrapassado, tem uma forma de jogar, enfim. Não vou ficar aqui falando do Diniz, tá? Olha, deixa eu conversar com vocês um tema importante, já abro falando sobre isso, sobre o comentarista do Sport TV, o Lédio Carmona. Ele participou do programa Seleção Sport TV e ele disse que o Flamengo é o favorito domingo contra o Botafogo na final da Supercopa do Brasil, e ele disse que o Botafogo tem chances de ganhar se jogar com a memória. O que ele quis dizer com isso? Os jogadores entrarem, assumirem responsabilidade e tudo aquilo que foi treinado ano passado pelo Arthur Jorge, os jogadores ainda têm na cabeça, né? Como marcar, como atacar, todas as maneiras que o Botafogo jogou ano passado, a gente agora depende desses atletas dentro de campo porque a gente ainda não tem um técnico.
Olha, dando minha opinião, primeiro, em relação a jogar com a memória, eu concordo, porque os jogadores do Botafogo vai ter que entrar, assumir a responsabilidade. O Botafogo provavelmente vai ter o Carlos Leiria à beira de campo. E, cara, temos vários jogadores experientes, jogadores que gostam de jogos grandes, como o Bastos, o Barbosa, o Alex Telles, o Gregory, o Marlon Freitas, o Savarino, o Arthur na ponta direita, Matheus Martins na ponta esquerda, Igor Jesus, o goleiro John, o Vitinho na lateral direita. Então, assim, cara, se a gente pegar, o Botafogo tem um time titular, cara, muito forte. O time titular domingo contra o Flamengo provavelmente vai ser esse: John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur na direita, Matheus Martins na esquerda e o centroavante Igor Jesus. Então a gente depende sim dessa memória. Esses caras, tirando o Arthur, todos eles estavam na temporada passada, então eles têm que entrar em campo, assumir essa responsabilidade. Agora, em questão do favoritismo, eu não concordo. É clássico e, para mim, clássico é 50-50. Essa escalação que eu trouxe agora do time titular do Botafogo tem totais condições de vencer o Flamengo. Claro, o Flamengo começou a treinar antes. Se a gente olhar o banco de reservas do Flamengo, tem jogadores ali para substituir o time até mais do que o próprio Botafogo. Tem o técnico, que é o Felipe Luiz. A gente não tem um técnico ainda. Claro que o Flamengo, cara, tem alguns fatores ali que talvez possa levar uma vantagem, mas eu não acho que é o favorito. Eu acho que é 50-50. Você não precisa de 50 jogadores no banco para você ganhar um jogo. Gente, a final domingo é um jogo só. E não precisa de 50 jogadores no banco. E o nosso elenco está no limite. A gente tem um elenco para domingo, mas está no limite. Mas, claro, o Flamengo, por ter começado a treinar antes, ter um técnico, uma forma de jogar, isso conta um pouquinho, sim, a favor do Flamengo. Mas é clássico, a gente tem um bom time titular, a gente tem algumas peças no banco de reservas, então por isso eu acredito que é 50-50. Agora, o torcedor, a gente vai ter que prestar atenção no seguinte: domingo contra o Flamengo, a gente vai ter um Botafogo muito diferente. Apesar dos jogadores praticamente todos, tirando o Arthur, serem os mesmos do ano passado, a gente vai ver um Botafogo muito diferente por conta da parte física e até mesmo a parte tática, por ainda não ter um treinador. Eu acredito que domingo o Botafogo vai jogar na transição rápida. Eu acredito que o Botafogo vai dar a bola para o Flamengo vai ficar mais com a bola e o Botafogo vai jogar no contra-ataque. O Botafogo vai explorar o Arthur no lado direito, o Matheus Martins do lado esquerdo. Então acredito que a gente vai ver um Botafogo diferente, um Botafogo explorando o contra-ataque e o Flamengo mais com a bola. O Matheus Martins, cara, ele vai ter um trabalho tático fundamental domingo, porque o Matheus Martins, ele vai ter que ajudar a voltar a marcar ali o Wesley, que é o lateral direito do Flamengo, e ao mesmo tempo o Matheus Martins, ele vai ter que jogar nas costas do Wesley, porque o Wesley, o lateral direito do Flamengo, ele dá espaço. Então o Matheus Martins, cara, ele vai ter que ajudar aqui atrás a marcar o Wesley e ao mesmo tempo vai ter que saber jogar nas costas do lateral direito do Flamengo. Então, um trabalho tático bem importante aí pro Matheus Martins. Algumas coisas me chamam a atenção e o Botafogo pode explorar isso. Como eu disse, o Botafogo, na minha opinião, vai explorar o contra-ataque. Por exemplo, o Flamengo, cara, ele perdeu o melhor zagueiro deles em relação a ser veloz, que é o Fabrício Bruno, foi pro Cruzeiro. O Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro, era o zagueiro mais rápido do Flamengo. Ele não dava o bote, né? E é muito bom na bola aérea também. Então o Flamengo perde isso. O Flamengo perde o zagueiro mais rápido deles. O Flamengo perde um zagueiro que ele não dava o bote e é muito bom na bola aérea. Então o Fabrício Bruno vai fazer muita falta. Mas em compensação, os zagueiros atuais do Flamengo sabem jogar. São muito bons na construção, com a bola no pé. Então a gente vai ter que ter cuidado com a bola longa do Flamengo, desde lá de trás, porque os zagueiros que estão no Flamengo hoje são os zagueiros que sabem jogar com a bola no pé, então a gente tem que ter cuidado com a bola longa. O que me preocupa de fato é a preparação física do Botafogo, que vai estrear o elenco principal quarta contra o
contra o Fluminense e contra o Flamengo é o segundo jogo só na temporada. Treinamento tático, porque a gente não tem um técnico até o momento. E eu espero que o Leiria nem tente se intrometer nisso. O Leiria não tem que mudar nada, nem tem que tentar mudar nada. Então a gente tem jogadores experientes que vão ter que assumir a responsabilidade. E uma coisa também que a gente vai sentir falta talvez é a intensidade. A intensidade daquele Botafogo do ano passado talvez a gente não tenha contra o Flamengo domingo por conta de ser o início de temporada. Então isso me preocupa. A parte física, a parte tática, a intensidade. Mas como eu disse, transição rápida, vai dar a bola para o Flamengo, vamos explorar o contra-ataque e temos totais condições de vencer essa partida. Mas antes desse jogo contra o Flamengo domingo, que vai acontecer lá no Belém do Pará, no Mangueirão, quarta-feira tem Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos, 9h30 da noite, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, a estreia do elenco principal, provavelmente com Leiria à beira de campo, e já temos aí ingressos sendo vendidos desde ontem, segunda-feira, para o público geral. Sócios camisa 7 tem 60% de desconto, botafogo.com.br/ingresso. Lembrando que no Campeonato Carioca os clássicos é 50-50, tá? Então a gente vai ter 50% do estádio para a torcida do Fluminense e a gente vai ter 50% do estádio para a torcida do Botafogo. A torcida do Glorioso vai ficar nos setores leste inferior e o setor norte. Olha, o Tata Martino, o treinador argentino, descartou trabalhar no Botafogo nesse momento. Ele deu uma entrevista para a Rádio Monumental 1080 AM e ele disse que o Botafogo é um clube muito atrativo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, vai jogar a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, mas o Tata Martino, ele que está desempregado, a última equipe dele foi na MLS, ele disse que não tem possibilidade nenhuma dele treinar o Botafogo nesse momento, porque ele quer dar uma descansada e ele não quer treinar ninguém agora. Que bom, porque para mim, de todos os especulados aí, o Tata Martino, com todo respeito, mas ele é sul-americano, argentino, conhece bem aqui. Cara, fraquíssimo. Esse é fraquíssimo de verdade, em todos os sentidos. Os medalhões mandam nele, passou no Barcelona, não ganhou nada. Enfim, cara, esse aqui não me agrada de forma nenhuma, apesar de ser argentino, conhecer o futebol sul-americano. Realmente esse aqui, cara, de verdade é fraco mesmo, pelo menos é a minha opinião. Então ele descartou o Botafogo. Uma outra rapidinha aqui sobre o Arthur, ponta direita do Botafogo. Ele vai ser apresentado hoje de forma oficial no estádio Newton Santos, 1h10 da tarde, com a transmissão da Botafogo TV, tá bom? Então, Arthur sendo apresentado hoje oficialmente, 1h10 da tarde, no estádio Newton Santos, com a transmissão da Botafogo TV. Fiquem que eu já volto para a gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre o Newton, volante, está valorizado e vai ser aproveitado no elenco principal do Botafogo. Voltando aqui para a gente finalizar, para a gente conversar sobre o Newton, lembrando que tem live aqui no canal hoje, terça-feira, 4 horas da tarde, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa nessa live de logo mais. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. Olha, informação do Globo, o volante Newton está muito valorizado, está recebendo propostas aí de equipes da Série A equipe do Sport foi uma das equipes que fez proposta, mas o Botafogo recusou porque ele vai ser utilizado no elenco principal nessa temporada. O Newton, que tem 24 anos de idade e tem contrato com o Botafogo até 2027. Olha, dando minha opinião, quem me acompanha aqui sabe, antes do Campeonato Carioca começar, eu falei que o Newton é um jogador muito interessante, ele é um volante alto, né? O Botafogo gosta de jogadores altos, ele é muito frio, cara, tem um bom passe, eu gosto muito do Newton, cara. Nesse começo de Campeonato Carioca, ele jogou como volante, ele jogou como lateral, ele jogou como zagueiro, o Leiria botou ele em todas as posições e ele foi bem em todas. Cara, eu gosto muito do Newton. Ano passado, jogou com a camisa do Criciúma, foi titular na Série A,
Cara, eu gosto muito do Newton e que bom que ele vai ser aproveitado. Quando eu falo aqui no canal que hoje eu prefiro o Newton do que o Danilo Barbosa, a galera não entende muito. Mas o Newton, se você pegar o Newton, ele é mais barato do que o Danilo Barbosa e ele é versátil, né? A galera fala muito, o Danilo Barbosa joga de zagueiro também. O Newton também. O Newton joga de zagueiro, joga de volante, joga de lateral. E se você pegar o Newton e o Danilo Barbosa, no mínimo, o Newton ele vai entregar a mesma coisa do que o Danilo Barbosa, que talvez possa estar de saída do Botafogo. Só que é mais barato e mais novo. E, cara, então assim, hoje eu prefiro ter o Cauê do que ter o Tietê, que foi pro Vasco. Eu prefiro ter o Newton do que o Danilo Barbosa, que ano passado, na reta final, não jogou nada. Então, quando eu falava isso aqui, a galera não entendia muito bem, é por isso. Tá valorizado, tá recebendo várias propostas, e o Botafogo vai segurar ele, porque ele vai ser aproveitado no elenco principal. Gosto muito do Newton, muito promissor, joga de cabeça erguida, apesar dele ser alto, mas ele não é lento, ele tem uma velocidade muito frio, bom passe, e eu sou muito fã do Newton e torço por ele. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus, boa terça-feira. Hoje tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.